Pai do Senhor, meus amados irmãos. Irmãos, nesse exato momento, acabamos de orar, interceder, pela família, pela nação. Nesse momento, estou aqui com a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Gostaria que os irmãos compartilhassem comigo essa passagem que se refere a Jesus acalma a tempestade. Vamos lá, no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado do mar. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava, Jesus, na popa, dormindo sobre um travesseiro. Então os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Os discípulos conversavam entre um e os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, o que a gente viu aqui no livro de Marcos é que, irmãos, olha, na vida, a vida não é indolor. Nós sempre vamos passar, por dificuldades, vamos sempre passar por grandes tempestades, entendemos, irmãos? E o que me chama a atenção nesse texto é que os discípulos que estavam no barco, eles já conheciam aquele mar, Eram realmente um mar doméstico, porque eles eram pescadores, experientes, conhecia toda aquela região, entendeu? Na verdade era um lago, Era um lago onde era conhecido o Mar da Galileia. Era um lago com 21 quilômetros de extensão por 14 quilômetros de largura. Então, nesse dia, meus irmãos, houve essa tempestade, um vento forte, onde surgiram muitas ondas, chegando até entrar no barco. Eu imagino, meus amados, que os discípulos, por serem experientes, por ter já passado por algumas experiências, de ventos, tempestades, eles não queriam acordar o mestre. Eles tentaram de uma forma, entendeu? Eles mesmos tentaram controlar a situação, mas não conseguiram, meus irmãos. O vento foi forte, a tempestade muito forte também. Eles não conseguiram dominar a situação, controlar. Então foi quando eles acordaram o mestre, quando ele falou para Jesus, mestre, não te importa que parecemos? Jesus responde: estão com medo, Não tendes fé? Foi o que Jesus fez. Mandou calar o mar e a tempestade. Então, meus irmãos, o que eu quero falar
é que em nossas vidas vai existir tempestades. São tempestades imprevisíveis, são tempestades inevitáveis, que podem acontecer no dia a dia. Muitas das vezes você pode estar num momento de muita paz, de muita tranquilidade, e de repente você recebe uma notícia que não é do agrado, que lhe deixa triste, com dor, com lágrimas. É isso a nossa vida, que possamos enfrentarmos as tempestades que tem por vir. Mas nós precisamos acreditar, meus irmãos, que quem estava no barco era o Todo-Poderoso, meus irmãos. Ele é quem fez o mar, é quem fez a tempestade, ele foi quem criou tudo que está na terra. E por que temer? Né, meus irmãos? Por que perder a fé? Entendeu? Quem está no barco é Jesus, meus irmãos, não tem como temer. Entendeu? Aí voltando, meu irmão, para outra oportunidade que houve, né? Quando Jesus estava com os discípulos no barco também, Jesus desceu para ir para o monte orar. Mas Jesus, mesmo estando distante, ele ficava observando o barco. Entendeu? Foi quando Jesus observou que o barco estava se distanciando das margens, devido às fortes ondas das águas. Então, meus irmãos, todos conhecem essa passagem também. Jesus desceu sobre as águas. Jesus foi caminhando sobre as águas até o barco. E os discípulos, naquela oportunidade, eles se assustaram e perguntaram: é o fantasma? Jesus respondeu: não tenhas medo, sou eu. Então Pedro, na hora Pedro disse: se é tu, Jesus, faça com que eu chegue até o Senhor. E Deus disse: venha, Pedro. Quando Pedro foi sobre as águas, o vento começou a fazer ruído, e no barulho do vento, Pedro se assustou e começou a afundar. E grita: Jesus, socorra-me. Jesus pega na mão de Pedro, levanta e diz para ele: ó homem de pouca fé. Então, meus irmãos, que as tempestades que vêm para nossas vidas não são para nos amedrontar, não são para deixar a gente frustrado, entendemos, irmão? É para nos fortalecer, entendemos, irmão? Porque nós temos um Deus tão todo-poderoso, que cala a tempestade, que cala o mar, entendemos, irmão? A gente sabe, irmão, Deus é totalmente humano, e ele tinha cansaço. Jesus, ele pregava nos sermões, Jesus fazia muitas preleções, de monte em monte, cidade em cidade, e ele era totalmente humano. Ele estava cansado, entendeu? Jesus tinha fadigas, cansaço, estava exausto, então ele veio a dormir. Mas nós sabemos que Jesus, né, ele sabia que poderia ter tempestade, que ia haver tempestade. Mas, meus irmãos, tudo que vem acontecer em nossas vidas, tempestade, ventos fortes, qualquer desilusão, medo, dor, lágrima, tudo está no controle de Jesus, meus irmãos. Quando Jesus estava naquele barco, já estava no controle dele. Quando ele falou atravessar para o outro lado, o que ele garantia? Quando Deus fala, Deus cumpre. O que nós precisamos, meus irmãos, é ter mais fé. É isso que faltou em Pedro na outra oportunidade. Foi isso que faltou nesses discípulos. Entendeu? Quando chamou Jesus que estava dormindo, ele questionou. Entendeu? Achando que Jesus estava se importando que eles morressem, né? Mas Jesus estava no controle da situação. Entendeu, meus amados? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Que está aí, a epidemia, né? Essa doença aí, esse vírus assolando o nosso país. Nós devemos prevenir sim, né? Mas tem que ter fé. Entendeu? Voltando mais na época do Egito, meus irmãos.
Veja como Deus trabalha, né, de forma poderosamente. Naquela época, o faraó, ele mandou pegar todas as crianças de colo, tirar do braço da mãe, entendeu? E jogar no rio para os crocodilos comer, certo? A família de Moisés colocou Moisés no cesto e colocou no rio. Veja onde Moisés foi parar, na casa do inimigo, justamente na casa do faraó. Nessa oportunidade, quando Moisés estava indo no rio, no cestinho, a própria filha de Faraó estava tomando banho no rio, junto com as empregadas, e viu aquele cestinho. Então, veja só, a filha de Faraó, o homem mais inimigo, má, né? O homem que era contra os hebreus, contra o povo de Israel, entendeu? Contra o povo de Deus, foi justamente a filha dele que cuidou de Moisés. E Moisés foi crescendo, aquela convivência. Depois Moisés foi percebendo o quanto ele era mau, entendeu? E Jesus passou a usar Moisés. Moisés era o mensageiro, Moisés é que passava as mensagens para Faraó, dizendo o que ia acontecer. E nós sabemos, né? Na Bíblia, a Bíblia nos conta que Jesus mandou 10 pragas, meus irmãos. Não foi uma não, como agora não. Foram 10 pragas. A primeira, nós sabemos que Jesus transformou o rio em sangue, onde morreram todos os peixes, né? Deixando a água, aquela podridão, indo para as torneiras, para os chuveiros, para tudo, né? Para o Egito. Porque o Egito era uma cidade de um povo idólatra. Lá tinha vários deuses, né? E o faraó era tido como Deus lá. Entendeu, meus amados? Então, Jesus afrontou esses deuses dessa forma. Porque só existe um Deus, que é Jesus de Nazaré. Então, Jesus aproveitou que eles estavam escravizando o povo de Israel, maltratando, perseguindo. Jesus começou a mandar pragas. Veio a praga de rãs, de mosca, tudo em seguida, meus irmãos. Veio de mosquitos, veio praga de pedras, granizo, chuvas, entendeu? De acabar com a plantação, com os animais, com o povo. Certo, meus irmãos? Jesus mandou uma escuridão durante 3 dias. O Egito ficou escuro durante 3 dias. 3 dias. Mas o povo israelita, o povo de Israel, foram atingidos. O povo tinha claridade, tinha luz. E Jesus foi mandou úlcera. Jesus mandou Moisés jogar uma cinza para o ar e ali se transformou em úlcera. Entendeu? Essa úlcera matou muitos animais e muitas pessoas, mas não tocou no povo de Deus, nos hebreus. Entendeu, meus amados? E a última praga foi a morte dos primogênitos. Porque era assim, meus irmãos. Quando Jesus mandava uma praga, o faraó liberava o povo dele. O faraó liberava os hebreus. Mas quando Jesus cessava aquela praga, ele prendia o povo de Deus de novo. Então, na última tentativa, Jesus mandou a morte dos primogênitos, onde veio, né, a tocar fortemente no faraó. Por que tocar no faraó? Porque o filho primogênito de faraó morreu. Então, quando o filho de faraó morreu, houve uma grande comoção naquele local. Então, o faraó, de uma vez por toda, ele recuou. Ele entregou os pontos, né? Ele realmente se deu como derrotado. E liberou o povo de Deus. Liberou todos os hebreus. Todos sabem também no final da história que o povo de Deus estava chegando já na margem do Mar Vermelho. Foi quando ele estava sendo perseguido ainda. O faraó ainda voltou atrás e foi atrás do povo de Deus. Entendeu, meus irmãos? Para aprender de novo. Mas foi quando Deus, de uma forma milagrosa, né, deu poder para Moisés tocar no Mar Vermelho com o cajado e o mar se abriu, passando todo o povo de Deus, todos os hebreus, passou no mar. E quando
o povo do faraó veio, o mar fechou. Então veja, meus irmãos, que o mesmo Deus que salvou os hebreus, que salvou o povo de Israel naquela época do Egito, aquele mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje. Meus irmãos, foram 10 pragas e nenhum foi atingido. E por que temer, meus irmãos? Nós temos sim que se prevenir. Entendeu? Deus deu a capacidade ao homem, né? Na medicina, na tecnologia. Nós temos que se cuidar, realmente. Nós temos que se cuidar, mas nunca perder a fé. Porque tudo está no controle de Jesus, meus irmãos. Não podemos perder a fé. Eu estou vendo aí, nos últimos dias, eu tenho acompanhado as redes sociais, muitas empresas do país, os empresários, junto com os colaboradores, antes de abrir a loja, todos ajoelhados na porta da loja, orando, certo? E quando adentraram na loja também, no interior da loja, também orando. Meus irmãos, isso tem que ser feito, tem que ser um costume, um hábito. Quando chegarmos numa empresa, orarmos, agradecer pelo emprego, pelo trabalho, pela vida. Entendeu, meus irmãos? A coisa mais preciosa que Deus nos deu foi a nossa vida, meus irmãos. A gente está aqui, respirando com saúde, sem precisar de aparelhos. É uma grande vitória, meu irmão. Entendeu, meu irmão? Que a gente possamos ter esse hábito de agradecer toda manhã, quando acordarmos com saúde, na presença do Senhor Jesus. Sempre agradecendo, quando estiver faltando algo. Entendeu, meu irmão? Está sempre agradecendo. E a fé é importante, meu irmão. Entendeu, meus amados? E olhei também ali uma passagem na Bíblia, em 2 Crônica 7,14, que Deus fala, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, livrar dos seus maus caminhos, se libertar dos teus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Então, meus irmãos, nós temos que orar. Orar pela família, orar pelos irmãos de Cristo Jesus, pela nação. Está sempre orando, meu irmão. E a fé, meu irmão, no livro de Hebreus 11:11, é claro, diz lá, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas crê. Vamos colocar isso no coração, meu irmão. Vamos se apegar mais, vamos buscar mais a face do Senhor enquanto se pode achar. Os dias estão aí, entendeu? Tudo está sendo confirmado, né? Nós sabemos que na Bíblia dizia, já dizia, né? A gente lendo da Bíblia, a gente nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, e muitas coisas iam acontecer, né? Muitas pragas, né? Terremotos, guerras. Isso está sendo cumprido, meus irmãos. É para que nós possamos entender que Deus é Deus, que nós somos dependentes dele, meus irmãos. Está entendendo, meus irmãos? Aí você vai para o Salmo 91. Salmo 91, no primeiro versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Meus irmãos, não é só abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar na beira da cama não, meu irmão. Deixar no quarto não. Aí nas aflições, nas angústias, nas dores, nas lágrimas, vai ler o Salmo 91. É só isso. Meus irmãos, nós temos que habitar. Já diz o Salmo diz, aquele que habita. Então nós temos que habitar na palavra, conhecer a palavra. Entendeu, meus irmãos? Conhecendo a palavra, vos se libertará. Tá a palavra, meu irmão. Entendeu, meus irmãos? É conhecer a palavra, é respeitar, amar o próximo como a ti mesmo, praticar a verdade e o bem. Entendeu? Praticar aquilo que se prega. Se está pregando a palavra, pratique ela. Dentro e fora da igreja, meus irmãos. Entendeu, meus amados? Então é isso que precisamos para que estejamos verdadeiramente escondidos no esconderijo do Altíssimo, escondido, protegido, coberto nas asas do grande
Salvador Jesus. Entendeu, meu irmão? Aí você vai para o Salmo 91, aí diz bem claro. Salmo 91, meu irmão, que diz assim, Salmo 91, no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, meus irmãos, não chega à tenda. Entendeu? Quando nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, pode vir seta de mortandade, à meia-noite, meio-dia, 1000 cairão a um lado, 10.000 ao outro lado, à direita, e não serás atingido. Entendeu? É só ter fé, praticar a verdade e o bem e procurar a santidade. Nós sabemos que eu sou pecador, eu sou cheio de falha, meus irmãos. Você tem falhas. Jesus foi o único que veio ao mundo sem pecado. Ele voltou sem pecado e permanece sem pecado. Esse é o único. Mas nós somos falhos. Nós somos passivos de erros. Entendeu, amados? Que possamos amar mais o próximo. Entendeu? Já estou concluindo. E a gente tem visto, meus amados, alguns membros, né, de algumas congregações. Eu visito, minha esposa é cantora evangélica, eu acompanho, né, no nosso Ministério de Louvores, e eu tenho visto ali alguns membros que às vezes tem uma água, né, cortada, uma energia cortada, né, a falta de alimento na geladeira, entendeu? E alguns líderes, meus irmãos, estou falando você, pastor, você líder, muitas das vezes tem uma congregação pequena, humilde, entendeu, meus amados? E tem aqueles membros passando por necessidade, como eu falei há pouco instante, sobre a água, sobre a energia, sobre o alimento, entendeu? E vocês fazem campanha, trazendo cantores e pregadores de outros estados, entendeu? Pagando um valor absurdo, meus irmãos. É isso que nós precisamos se atentar, entendeu, igreja? É isso que nós precisamos acordar a igreja. Jesus está voltando, entendeu? Vamos procurar fazer um trabalho diferente, entendeu? A igreja é um hospital espiritual, entendeu, meus amados? É onde vai acolher aqueles necessitados, entendeu, meus irmãos? E não trazer esses cantores, não sou contra, mas tem coisas que a gente, meus irmãos, esses cantores de fora, ele vem cobrando um absurdo. Eu não sei como vocês conseguem, entendeu? Honrar esse compromisso. Então, que possamos também estar honrando os pregadores da terra, os cantores da terra, entendeu, meus irmãos? De uma forma, ofertando, dando uma oferta, um valor que não vai comprometer, entendeu? No orçamento da sua congregação. Vamos ver esse lado, meus irmãos. Líderes, pastores. É isso que Jesus está precisando. É isso que Jesus está cobrando de nós. Entendeu, meus amados? É mais amor ao próximo. Nós, formadores de opiniões, conhecedor da palavra, nós precisamos ter um evangelho diferente, meus irmãos. O nosso país, o Brasil, é o 4º maior em número de cristãos. Poderia ser o primeiro, posso falar. O primeiro é os Estados Unidos. Entendeu, meu irmão? Por quê? Porque o nosso país é um país que você vive em liberdade para pregar a palavra do Senhor. Você pode usar a sua Bíblia em qualquer lugar do nosso país. Entendeu, meus irmãos? Nós não somos tão perseguidos como em outros países, onde os crentes são mortos, queimados vivos, meu irmão, apedrejados. Entendeu, meu irmão? Porque não pode ler a Bíblia. O nosso país, o Brasil, tem essa liberdade. Entendeu, meus amados? Então vamos procurar mais buscar a palavra, buscar a face do Senhor, levar a palavra. Entendeu, meus amados? Porque a palavra, nós sabemos que ela cura, ela salva e ela liberta. Entendeu, meus amados? Rapidamente, com relação a esse mesmo dia aí, né? Essa tempestade, quando Jesus, mais discípulo, conseguiu chegar ao outro lado, Jesus encontrou um homem demoniado. Ninguém conseguia deter esse rapaz. Por quê? Porque ele tinha
vários demônios nele. Ele vivia acorrentado, pé, cabeça, mão, entendeu? Ele se cortava com a pedra, ele tinha um demônio. Jesus perguntou, como se chama? Ele falou, legião, que eu tenho, são vários demônios. E tanto quando ele viu Jesus, ele foi logo falando, de longe ele avistou Jesus e disse, que queres, filho do Altíssimo? Queres me atormentar? Jesus perguntou quem era ele. Ele disse, eu sou a legião. Então esse próprio homem endemoniado pediu para que Jesus colocasse esses demônios porcos que ia passando. Era mais ou menos 2.000 porcos. E Jesus lançou os demônios nos porcos. Os porcos caíram no precipício, de uma altura alta, muito alta, e morreram afogados. Entendeu, meu irmão? Esse homem, depois estava liberto, queria ir voltar com Jesus para o barco. Queria ir com Jesus. Jesus disse, não, fica com a tua família e fala das maravilhas que Jesus fez. Então, Jesus queria que espalhasse o Evangelho, Jesus queria que fosse divulgado, entendeu? O quanto ele era poderoso. Entendeu, meus amados? Aí Jesus foi para outra cidade, todo mundo sabe, Cafarnaum, onde encontrou o príncipe da cidade, homem rico. Foi a Jesus e pediu o que a Jesus? Mestre, minha filha está morrendo. Veja, quanto Deus fez tanto milagre naquele momento. A filha de Jairo estava morrendo, uma menina de 12 anos. Mas nesse meio termo, Jesus ia até a casa de Jairo, uma mulher que sofria há 12 anos, né, de um fluxo de sangue. Essa mulher sofria 12 anos, irmão. Mas ela ficou sabendo que Jesus ia passar naquele dia, naquela cidade. Ela ouviu falar de Jesus. Está vendo, meus irmãos? Essa mulher vivia isolada da sociedade. Porque fluxo de sangue era tida como uma pessoa imunda, não tinha contato com nada, com a sociedade, não podia ir para a igreja, não podia ir para lugar nenhum, tinha que ficar isolada. Era a lei daquela época. Se ela fosse para a rua, ela podia ser até apedrejada. Mas quando ela viu Jesus na multidão, ela disse, é esse momento. Ela foi por trás de Jesus. Essa mulher teve coragem, teve fé, teve atitude, entendeu? Porque ela